Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, simpatizantes da doutrina espírita. Estamos aqui novamente, já estávamos com saudade de todos, né? E dizendo que se vocês gostarem do vídeo, recomendem, curtam, né? Ativem o sininho para as notificações, né? E podem ali também colocar sugestões, né? Para que a gente desenvolva outros temas, tá? Eu queria dizer a vocês que neste tempo assim que nós estamos ainda, embora alguns pensem que não, né? Vivendo essa pandemia mundial, numa segunda onda no mundo, que ainda chegará aqui no Brasil, acabei de ver agora, do cientista Miguel Nicoleles falando que será terrível a segunda onda, né? Sobre o país, né? Então a gente aproveita esses tempos para estudar, né? E também, quando der, praticar diariamente a doutrina espírita, né, uma conduta espírita, né? E eu aproveitei esses tempos, então, os últimos dias, para estudar bastante a respeito da vida de Kardec, né? Então, não só aqueles aspectos que a gente já conhece dele como grande pesquisador, cientista que foi, né? Sobre a vida passada dele como druida, chamado de Kardec, coisa e tal, e a própria obra dele, mas muito sobre a pessoa dele. Ainda estou lendo, ainda estou estudando mais ainda, aspectos novos, de livros novos que têm saído, falando até mais da intimidade da vida dele mesmo, assim, como pessoa, né, do casal, da Emily Bodan também, né. Então o nosso tema de hoje vai abordar, tá, aquela imensidão de conhecimentos, de escritos que Kardec deixou, né, quando foi colhido pelo desencarne, né, e que a Sociedade Parisiense, através da sua esposa, da Emile, né, compilou para fazer então o Obras Póstumas, né. Obras Póstumas, na verdade, seria uma outra obra básica, né, porque contém assim alguns os últimos ensinamentos, as últimas coletâneas que ele tinha feito sobre alguns assuntos, né? E ainda ficou muito mais, que foi depois também doado à Sociedade Parisiense, foi também colocado no Jornal Espírita, na Revista Espírita da época e tudo, né? Então, a Obras Póstumas reúne todos esses artigos, onde alguns falam assim, ó, fala só alguns temas aqui que aborda, né? Então, nessa imensidão, né, quando ele regressou, né, ao mundo espiritual, que ele deixou esse inestimáveis conteúdos como manifestações dos espíritos, estudos sobre a natureza do Cristo, fotografia e telegrafia de pensamentos, muitos outros temas, né, conhecimentos do futuro e a música celeste, entre outros, né, mas muito mais temas. Eu vou abordar hoje a música celeste. Vocês já observaram que em todos os trabalhos espirituais eu procuro sempre deixar um fundo musical. E desde as minhas primeiras palestras, né, há mais de 25 anos, eu não sei trabalhar sem ser com a música no fundo, não sei me concentrar, não sei entrar em conexão com toda a egrégora espiritual se não tiver uma música ao fundo. Claro que essa música maravilhosa que nós estamos ouvindo, uma música suave, apropriada para o trabalho, não é a verdadeira música celeste, né? Porque Kardec sempre fala, e outros espíritos amigos nos dizem, que nós não temos ideia, inclusive está lá desde o nosso lar, nós não temos ideia do que é uma música espiritual, tá? Isso aí é uma música que se assemelha um pouco à música espiritual, na sua pureza, no seu caráter de congregação com o mais alto, com religar, né? Com se ligar ao alto, né? Então nós vamos falar hoje rapidamente da música celeste, mas antes vamos começar, como a gente sempre inicia, com um anjo que vai proteger os nossos trabalhos, né? E alguma outra mensagem, sessão de preces e radiações, e aí depois nós falaremos então da música celeste, né? Então, o anjo escolhido para este trabalho é o importantíssimo anjo do perdão, que diz o seguinte: uma forte sensação de liberdade surge quando abrimos o nosso coração para o perdão. O primeiro perdão é a si mesmo.
pois somente quando sabemos nos perdoar é que aprendemos a aceitar cada pessoa como ela é. O maior poder de cura está no perdão, que com a ajuda da alma dirigimos as pessoas que nos tenham magoado e melindrado. O perdão leva-nos a reconhecer a grande lei de causa e efeito no universo, né? Que é a lei do karma, né? Ou do retorno. E abre a nossa mente para a misericórdia divina. E o anjo do perdão nos deixou a seguinte frase: perdoo a todos, perdoo a mim mesmo, perdoo o passado e desta forma estou livre. Então, perdoo a todos, perdoo a mim mesmo, perdoo o passado e dessa forma eu me torno livre para viver o que eu tenho para viver, né? Bom, hoje eu gosto muito desse livrinho, Coragem do Testemunho, do Sérgio Lourenço. Tá? Um livrinho pequenininho, um livrinho meio antigo, né? Eu não sei de que ano que ele é aqui, mas é um livrinho bem antigo, porque ele trata de vários temas independentes uns dos outros, tá? E eu assinalei aqui um tema sobre a instrução doutrinária, só para lembrar, né, algumas coisas que a gente às vezes esquece. Então, Joana de Ângeles diz a uma certa altura que a doutrina espírita é portadora das informações que oferecem segurança e harmonia íntima, requer demorado estudo e bem estruturada reflexão para melhor assimilá-la e mais facilmente vivê-la, né? Experienciar, né? E ela diz mais: desperta cada vez mais o movimento espírita para a absoluta necessidade da instrução doutrinária aos adeptos do espiritismo. Não adianta tu ficar só querendo fenômenos e comunicações, né? Tu tem que estudar mesmo, né? Instruir, é o amai-vos e instruí-vos, né? Até bem pouco tempo, essa preocupação era restrita a uma pequena parcela de homens de boa vontade, que com muito esforço procuravam alicerçar seus conhecimentos e fé pela instrução. Começou lá desde a Sociedade Parisiense com Kardec e os seus contemporâneos, né? Fenelon e tantos outros, né? Que viveram ao seu tempo, né? Que foram os precursores, né, do espiritismo, né? Então a maioria pura e simplesmente aceitava a fenomenologia mediúnica, né? Então se preocupavam com as mesas girantes, com as manifestações das batidas, das irmãs Fox e coisa e tal, e pouco se preocupavam com o conteúdo de extrema importância da nossa doutrina, né? Então ficavam na fenomenologia mediúnica, e muitos a gente vê até hoje que são assim, né, nos estudos, como fator de devoção religiosa. Lógico que, em se considerando a essência da codificação, o fato mediúnico pouco ou nada produz, a não ser a lotação dos templos espíritas, geralmente por criaturas interessadas em passes, agrofluidificadas e até milagres, né? Assim agindo, continuam por muito tempo no mesmo tamanho moral, por não terem condições de entender a verdadeira face e objetivo das comunicações que são processadas. Quer dizer, nós estamos aqui para o nosso progresso moral, o nosso progresso de conhecimentos, e não para ficar só dando assistência a fenômenos, né? E não é nova a advertência de chamada ao estudo, pois já em 1860 o Espírito de Verdade recomendava: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. O amor é o único meio gerador de paz entre os homens, medida já recomendada por Jesus Cristo na Boa Nova, no Evangelho, né? A instrução, no entanto, foi um fato novo nascido com o Espiritismo, pois representa a corajosa atitude de uma doutrina religiosa que não tem medo da verdade. Vocês vejam tantas doutrinas em que só os iniciados, desde os tempos antigos, é que se apropriam dos conhecimentos, né? E manipulam até, né, os seus iniciadores. E o Espiritismo não. O que eu acho mais belo no Espiritismo é isso. É pregar o estudo eterno, né? O teu esforço em aprender, né? Enquanto outras doutrinas firmavam o princípio da ignorância das coisas religiosas aos seus seguidores, o Espiritismo recomendava e recomenda, né, instrução para a ativação da compreensão de seus adeptos. Então, sempre estudar. O Espiritismo quer o nosso progresso, né, moral, espiritual e realmente de conhecimentos. Só quem está consciente do que realmente pode fazer, está fazendo, tem a destemida atitude de recomendar a seus seguidores
que se preocupem com a instrução doutrinário-religiosa, tornando-se assim cônscios das responsabilidades que passam a assumir no campo das suas convicções. Mas ainda se faz muita confusão com o que seja o estudo, a instrução. Na ânsia de logo assimilar o conteúdo da doutrina, muitos realizam uma verdadeira devoração de livros, o que pode se tornar até um fato prejudicial. Quem assim procede nem sempre está suficientemente preparado para tanto. Instrução é atenção e meditação na leitura das mensagens, é o auto-ensinar-se e adquirir conhecimentos, é enfim modificar-se por esse conhecimento adquirido. Atente-se que os mentores espirituais que nos assistem e orientam, de há muito assim se manifestam. A leitura indisciplinada de tudo o que se vê, o que é recomendado, pode gerar uma grande confusão e quase sempre gera uma intoxicação intelectual, confundindo os pensamentos e a interpretação, mas nunca instruindo como recomenda a doutrina espírita. Nós temos assim, inúmeras vezes escritores se dizendo escritores espíritas, né? E não, eles estão falando de outros assuntos, de espiritualismo, de autoajuda, de outras coisas nada desprezíveis, né? Mas que não são assuntos doutrinários, né? Então é tempo de separarmos o joio do trigo, é tempo de meditarmos quanto aos que oferecemos a todos aqueles que procuram os centros espíritas, pois nem sempre a vontade de quem pede pode e deve ser atendida. Então a gente diz, cuidado com o que pedes que poderá ser atendido, e aquilo pode não ser do teu merecimento, né? O livro, então, ainda é o melhor meio, e Kardec o único caminho para a compreensão da doutrina. Devemos nos lembrar sempre que o Espiritismo não é uma doutrina de crentes, mas uma doutrina de fórum íntimo, uma doutrina de convictos, né? Isso é o mais importante, assim. O verdadeiro espírita, ele não titubeia, né? Ele é convicto daquilo que ele estuda, que ele acredita e que ele recebe do mundo espiritual. E agora então, meus irmãos, sem ritual nenhum, vamos então descruzar braços e pernas, formar uma egrégora bem positiva, com o nosso fluido cósmico universal, que estamos mergulhados, e vamos neste momento então, talvez fechar os nossos olhos, não é necessário, mas voltarmos como uma doutrina de fórum íntimo, como eu disse, para o nosso interior, vendo as nossas necessidades, fazendo os nossos agradecimentos, pedindo bênçãos, glórias, mas louvando também a Deus e a Jesus por tudo que estamos recebendo. Até aquelas lições que nos parecem mais pesadas e difíceis são às vezes a escada, os degraus da escada que nós precisamos para ascender ao alto, né? Então, em nome de Deus, de Jesus, das correntes espirituais que nos assistem, né? Vamos dar então início a essa sessão de preces e radiações, rogando que tenhamos uma linda semana com bênçãos divinas de amor, paz, saúde, cura e proteção pelos desencarnados, pelos encarnados, pelos nossos familiares, os nossos lares, os aflitos, os doentes e sofredores do corpo e da alma, por inúmeras intenções, né? Prece de abertura. Senhor, obrigado por tudo e perdão por tantas coisas. Obrigado pela esperança que hoje animou meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi daquele meu irmão. Obrigado também por tudo que tive de sofrer. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa, pela comida, pelo meu desejo de superação. Perdão também, Senhor, perdão por minha impaciência e defeitos. Perdão porque não lembrei que não sou filho único, mas irmão de muitos. Perdão pela falta de colaboração e serviço e porque não evitei aquela lágrima, aquele desgosto. Perdão por ter guardado para mim tua mensagem de amor. Perdão por aqueles que deviam pedir-te perdão e não decidem. Perdoa-me e abençoa os meus propósitos para o dia de amanhã. Que ao despertar me invada um novo entusiasmo, que o dia de amanhã seja uma bênção no caminho de te servir. Vamos agora orar então a oração que Santo Agostinho fazia, tá? Oração pelos desencarnados. Ele dizia: se você me ama, não chore por mim. Se você conhece o mistério insondável do plano espiritual onde me encontro, não chore nem lamentes por mim.
Se você pudesse ver e sentir o que eu sinto e vejo nesses horizontes sem fins e nessa luz que tudo alcança e penetra no mundo espiritual, você jamais choraria por mim. Eu estou agora absorvido pelo encanto de Deus, pelas suas impressões de infinita beleza. Em confronto com esta nova vida, as coisas do passado são pequenas e insignificantes. Conservo todo o meu afeto por você, com aquela ternura que sempre permanecerá na eternidade, íntegra e forte. Pense sempre em mim, em plena alegria da vida, pois nesta maravilhosa morada não existe a morte. Se você verdadeiramente me ama, não chore por mim, porque eu estou em paz. E passem essa mensagem para as pessoas que sofrem tanto pelos desencarnados, né? De que elas não chorem por eles, né? Mas apenas orem e mandem um bom pensamento. Prece pelos familiares e os nossos lares terrenos. Senhor Deus, Criador de tudo, poderoso é o vosso nome e grande é a vossa misericórdia. Em nome do vosso Filho, Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos e graças à minha família terrena. Que a luz divina incida sobre mim e meus companheiros de jornada, reunidos no seio familiar. Com as vossas mãos, retirais todo o mal, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao redor do meu lar. Que as forças negativas que nos abatem, nos entristecem, se desfaçam ao sopro da vossa bênção. A gente imagina um cinturão rosa em volta da nossa casa, com o mundo espiritual nos protegendo, nos abençoando, né? O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso familiar e individual. E do plano espiritual, vossas virtudes penetrem no nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Senhor, abra os nossos caminhos, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Meu viver, meu lar, meu trabalho, minha família, sejam por vós abençoados. Entrego-me em vossas mãos poderosas, na certeza de que tudo vou alcançar. Que assim seja. E rumando para o final, então, nós vamos fazer uma prece pelos aflitos, doentes e sofredores de todos os tipos, desde as doenças físicas, as doenças mentais, emocionais e espirituais. Senhor, onde estivermos e com quem estivermos, sejam quais forem as nossas dificuldades, problemas ou doenças, faz-nos reconhecer que somos teus aprendizes. E por acréscimo de misericórdia, não nos entregue a nós mesmos. Renova-nos no que somos, para que sejamos o que devemos ser, de acordo com os teus desígnios. E seja qual for a tarefa em que a tua infinita bondade nos situe, ensina-nos, Senhor, a compreender, amar, abençoar e servir contigo hoje e sempre. Que assim seja. Estamos nos aproximando desse encerramento, né, da sessão de preces e radiações, com essa música espiritual ao fundo, né? Pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram força e orientação para trabalharmos com proveito na seara do Senhor. E aproveitemos desse precioso momento, um silêncio respeitoso, né? A gente passe para outra parte dos trabalhos, para a água que nós tivermos à nossa frente, a gente fluidifique também, né? E vamos passar então para os benefícios do estudo, né? E utilizando então obras póstumas, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a música espírita, né? A música celeste, né? A música espiritual. Esse capítulo ele não é tão pequenininho, então eu vou dar uns cortezinhos nele, assim, né? Isso foi escrito lá nos tempos da Sociedade Espírita de Paris, né? E se manifestou, inclusive, o maestro Rossini, né? Falando da importância da música celestial, né? Então, pensando um pouco aqui, eu diria que uma dissertação sobre a música celeste, né? Quem poderia disso se encarregar? Que espírito sobre-humano poderia fazer vibrar a matéria em uníssono dessa arte encantadora que é a música? Que cérebro humano, que espírito encarnado poderia dela aprender as nuances variadas ao infinito? Quem possui nesse ponto o sentimento da harmonia? Não, o homem não está feito para semelhantes condições. Mais tarde, bem mais tarde. Então diz que pouco a pouco nós vamos chegar, o nosso ouvido vai aprender a ouvir música de qualidade, né, como esta e outras, né?
Às vezes a gente chega num ambiente e a música tá pesada, né? Então aquelas músicas muito pesadas, assim, umas músicas de um teor negativo, de um teor violento, elas fazem mal pra gente, né? Eu lembro de vezes, assim, que às vezes quando eu entrava no meu carro, tava tocando uma música assim no rádio, algo me incomodava e eu não sabia o que que era, né? Depois eu me lembro, essa música aqui não tá me fazendo bem, sabe? Vou botar numa uma outra música, né? Porque não era, né? Então Rossini aqui, através do médium Senhor Desliens, né? Se manifestou várias vezes falando algumas coisas da música. Ele diz assim: o silêncio que guardei sobre a questão que o mestre da doutrina espírita me dirigiu foi explicado. Era conveniente, antes de abordar esse difícil assunto, me recolher, me lembrar e condensar os elementos que estão sob a minha mão. Eu não tinha que estudar a música, tinha somente que classificar os argumentos com métodos a fim de apresentar um resumo capaz de dar a ideia da minha concepção sobre a harmonia musical. Este trabalho, que não fiz sem dificuldade, está terminado agora e estou pronto a submetê-lo à apreciação dos espíritas, né? E aí ele vai falar de harmonia musical, mas isso é mais para quem entende, né, de música, né? Eu prefiro aqui pular um pouquinho e entrar aqui numa parte que fala: o espírito que tem o sentimento íntimo da harmonia é como o espírito que tem a aquisição intelectual, né, do conhecimento. Ele goza constantemente um e outro da propriedade inalienável que amontoaram. O espírito inteligente que ensina a sua ciência àqueles que ignoram sente a felicidade de ensinar porque torna feliz aqueles a quem instrui. O espírito que faz o éter ressoar com acordes da harmonia que está nele experimenta a felicidade de ver satisfeitos aqueles que o escutam. E aí ele fala de harmonia, de ciência e de virtude. E ele diz que são as três concepções do espírito. A harmonia é a primeira, é a que nos extasia. A segunda, que é a ciência, nos esclarece. E a terceira, que é a virtude, nos eleva, né? Então ele diz que possuído dessas plenitudes, ela se confunde e constituem a pureza. E aí ele diz: os espíritos puros que a contendes. Descei as nossas trevas e clareai a nossa marcha, mostrai-nos o caminho que tomaste, a fim de que sigamos as vossas pegadas. E aí então, ele diz que o compositor que concede harmonia a traduz na grosseira linguagem que se chama música, concretiza a sua ideia e ele escreve. O artista estuda a forma e agarra um instrumento que permite representar essa ideia. O ar posto em movimento pelo instrumento leva ao ouvido que a transmite à alma do ouvinte. Mas o compositor ficou impossibilitado de representar inteiramente a harmonia que concedera. Por falta de uma linguagem suficiente, executando-a por sua vez, não compreendeu toda a ideia escrita. O instrumento indócil do qual se serve não lhe permite traduzir tudo o que ele compreendeu. Então a espiritualidade nos diz que nós não temos ideia, assim, desde as flores do mundo espiritual, os pássaros, os animais que lá habitam, mas principalmente a música celeste nós não temos ideia. Não é essa música linda que está ao fundo. É muito mais sutil, muito mais bonita, né? Ele diz que tudo em nós é grosseiro. E o nosso instrumento de tradução, até esse mesmo instrumento musical, ele é um instrumento que não é tão sutil, né? Nós tendes no ar e nós temos o éter. Ele quer dizer que nós pegamos do ar a música, né? E a música espiritual, ela tá como um éter, né? Tendes o órgão que obstrui e obscurece. Entre nós, a percepção no mundo espiritual é direta e nada obscurece, né? Nenhum sentimento e principalmente a música. Entre vós, o autor é traduzido, entre nós ele fala sem intermediário, não precisa do médio, e na língua que exprime todas as concepções. E todavia essas harmonias têm a mesma fonte como a luz da lua, tem a mesma fonte que a do sol, a harmonia da terra, não é senão o reflexo de tudo na harmonia do espaço. Então a influência da música sobre a alma, sobre o seu progresso moral, é reconhecida por todo mundo. Mas a razão dessa influência é geralmente ignorada. Sua razão está inteiramente neste fato, que a harmonia coloca a alma sob a força de um sentimento que a desmaterializa.
este sentimento existe em um certo grau, mas se desenvolve sob a ação de um sentimento similar mais elevado. Aquele que está privado desse sentimento, a ele é levado gradativamente, e acaba ele também por se deixar penetrar, se deixar arrastar no mundo ideal, onde esquece por instante os grosseiros prazeres que prefere a divina harmonia. Eu já vi numerosas vezes durante esse tempo todo em que eu me dedico ao estudo espírita há mais de 30 anos e há mais de 25 como palestrante, as pessoas pedirem às vezes para a gente diminuir a música, tá? Então, assim, nunca, jamais a gente deve diminuir. A música faz parte do trabalho espiritual. Ela nos ajuda a elevar o nosso espírito, a compreender melhor as mensagens, né? E agora, se considera que a harmonia sai do concerto do espírito, disso se deduzirá que se a música exerce uma feliz influência sobre a alma que a concebe exerce também uma influência sobre a música. A alma virtuosa, que tem a paixão do bem, do belo, do grande e que adquiriu a harmonia, produzirá obras-primas, capazes de penetrar as almas mais blindadas e comovê-las. Quantas pessoas, às vezes endurecidas, se comovem com as músicas, né? Isso que a nossa música é, como ele diz aqui, ainda é muito grosseira à vista da música celestial, né? Se o compositor é terra-terra, quer dizer, daqui, né? Como representará a virtude que ele desdenha? O belo que ignora e o grande que não compreende? Suas composições serão um reflexo dos seus gostos. Gostos às vezes sensuais, gostos de leviandade, de indiferença, né? Então, cada compositor vai refletir aquilo que ele é, os sentimentos que o exprime. E às vezes não são os melhores, né? Então a música celestial é completamente diferente, né? Essa música já está no caminho de uma música celestial, né? Elas serão, então, essas outras músicas, horas licenciosas, ora até obscenas, horas cômicas, horas burlescas, comunicarão aos ouvintes os sentimentos que exprimirão e perverterão ao invés de melhorá-los. Então tem músicas que nos fazem até mal, né? O espiritismo, moralizando os homens, exercerá, pois, uma grande influência sobre a música. Produzirá mais compositores virtuosos que comunicarão as suas virtudes, fazendo ouvir as suas composições. E essas crianças da nova era, essas crianças cristais e arco-íris, elas estão vindo com uma capacidade artística muito grande, tá? Para essa área das artes e em especial da música, né? Rir-se-á menos, chorar-se-á mais, a hilaridade dará lugar à emoção, a fieldade dará lugar à beleza e o cômico à grandiosidade. Por outro lado, os ouvintes que o Espiritismo terá, disposto para receberem facilmente a harmonia, apreciarão, na audição da música séria, um encanto verdadeiro. Desdenharão a música frívola, aquela música de baixo teor, né, licenciosa, que se apodera muitas vezes das massas em vários ritmos que nós vemos por aí, né? Quando o grotesco e o obsceno forem abandonados pelo belo e pelo bem, os compositores dessa ordem desaparecerão, porque sem ouvintes nada ganharão, e é para ganhar que eles se sujam. Assim, o espiritismo terá influência sobre a música. Como isso seria de outro modo, seu advento mudará a arte, depurando-a e tornando-a cada vez melhor e mais sublime. Sua fonte divina, sua força conduzirá por toda parte, onde haja homens para amar, para se elevar, para compreender. Tornar-se-á o ideal e objetivo dos artistas. Pintores, escultores, compositores e poetas da nova era pedir-se-lhe-ão as suas inspirações e a ele as fornecerá, porque é rico e inesgotável o mundo espiritual. O espírito do maestro Rossini, numa nova existência, retornará junto com grandes outros mestres da antiguidade para continuar a arte que considera como a primeira de todas. O espiritismo será o seu símbolo e o inspirador de suas composições. E isso, por último, falou o médium Sr. Nirvati, que recebeu o espírito do maestro Rossini. E eu concordo, né, e não teria como discordar, né, inteiramente disso. A música, para mim, eu não entendo nada de música, não sei tocar, não sei cantar, né, mas sei apreciar, né, e não consigo
como eu disse a vocês ali no início, fazer um trabalho espiritual sem que seja com um fundo musical. Fica faltando alguma coisa, porque a música ela vai direto à nossa alma, não é ser uma música pura como essa que nós estamos escutando. Então, como eu já disse, eu escutei muitas vezes no centro espírita, abaixa mais a música, né? Gentilmente eu tinha que dizer assim, não, abaixe mais as vozes, mas eleve-se a música, porque daí está elevando também o teu espírito, né? Poderíamos falar muito mais a respeito da música, né? Mas ficaremos hoje por aqui, desejando a todos, tá? Que tenham uma semana de paz, de harmonia, de saúde, de entendimento, tá? Se vocês gostarem, como eu disse, deem algum retorno pra gente, porque como é virtual, a gente nunca sabe se está agradando ou não as pessoas, está dizendo aquilo que vai ao coração de cada um, né? E esperamos que sim, esperamos que vocês estejam fazendo todos estudos e o Evangelho no lar, nas suas casas, né, durante esse período, pedindo, né, pelas suas dificuldades, por força e coragem, por todos aqueles que estão desempregados, desvalidos, vivendo a fome, a miséria, né, por estarem sem teto, por estarem na rua, tá? E desejando então tudo que de melhor possa ter para vocês, tá? É o que nós espíritas dentro desse trabalho desejamos. Esse trabalho nos faz muito bem, tudo que faz bem a gente deve talvez estar fazendo bem também aos outros, tá? Então muito obrigada a vocês, tá? Esperamos então numa próxima oportunidade estarmos aqui junto. Não deixe nunca de botar a água fluidificada antes de deitar, fazer mais conversas com Deus e com Jesus e não abandonar nunca a seara que vocês têm aqui, a seara espírita, que é aquela que vai nos levar à grandeza da nossa vida aqui, da nossa passagem, para que deixemos assim uma mensagem de amor, de fé e de esperança, sabe? Utilizar mais o verbo esperançar pelas outras pessoas, para que esse mundo melhor chegue logo, sabe? E acabe esses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Paz e luz a todos vocês, que assim seja.